Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então a personalização de um caderno, tá? Do zero. A gente já fez o primeiro vídeo onde eu ensinei a criar a capa e a contracapa. Se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima para você assistir, tá? Assim que terminar esse vídeo. Mas agora a gente vai ensinar o passo a passo de como criar um miolo personalizado para o seu caderno, tá? Então vem comigo que a gente vai utilizar todos os recursos aqui no Canva de forma gratuita. Bom, então para começar o nosso caderno, ele vai ter o tamanho aí A5, tá? Mas você consegue criar aí todos os tamanhos conforme a sua necessidade, tá? Então eu vou vir aqui em criar um designer e vou escolher, ou melhor, eu vou vir aqui, ó, e escolher um tamanho personalizado, porque aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero, então, para o nosso miolo. Ele vai ter 14,8 por 21 centímetros, tá? Bom, então aqui vai ser o tamanho exato do meu miolo, tá? Eu vou deixar uma margem, tá, de segurança para que a gente possa fazer tanto a arte como tirar o espaçamento da furação. Então eu vou vir aqui em elementos, formas, vou selecionar aqui 1,5 mais ou menos, tá? Ó, 1,5 e vou deixar bem aqui assim, ó. E vou arrastar então até o final da nossa página. Por quê? A gente sempre precisa levar em consideração a furação do nosso caderno. Então ela acontece aqui nessa margem, tá? Então a gente vai fazer frente e verso. Vou duplicar aqui. Só que é importante a gente atentar. Essa é a capa de frente, né? O miolo da frente. O nosso verso, a furação, ele é ao contrário. Então, vai vir nessa lateral aqui. Então, é importante a gente se atentar a isso, tá? Para criar a nossa arte e não correr o risco de fazer a furação e cortar, né, o nosso miolo. Aqui no Canva, ele já tem alguns designers que facilitam a nossa vida. Então eu vou vir aqui em designer e vou escrever Notepad logo aqui em cima, porque aqui, ó, vai aparecer diversos miolinhos já prontos, tá? Para que a gente possa personalizar caso seja necessário. Então eu vou vir aqui em adicionar uma nova página. Vou escolher o designer que eu quero, lembrando, né, que a gente precisa se atentar a criar um designer que seja de forma gratuita, tá? E não paga. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, que tem a coroa, são pagos e os restantes são gratuitos. Ó, vou escolher esse aqui e vou deletar tudo que eu não quero na minha arte. Vou escolher então só as minhas linhas. Agrupei tudo, dou Ctrl+C e vou lá na minha primeira página e vou colar. Aqui eu posiciono aqui mais ou menos na dimensão que eu quero. Desagrupo e já tá pronto. Só que tá vendo que eu levei em consideração mais um espaçamento aqui para nossa folha. Agora, eu vou vir aqui em elementos e seguindo a nossa temática, eu vou escolher elementos que tenham a ver com o nosso caderninho. Então, vou escolher aqui, ó, essa constelação, que é a mesma constelação que a gente utilizou, né? E vou colocar uma transparência para ficar só um detalhe aqui nas nossas páginas, desse jeito aqui. Vou vir aqui, vou agora, então, né, criar algumas coisas, alguns detalhes aqui personalizados, ó. Então, eu venho aqui, ó, coloco de cinza, venho novamente aqui em elementos e vou pesquisar mais sobre elementos gráficos, ó. Mais sobre a nossa temática. Ó, vou vir aqui, vou escolher esse aqui então, para ser o nosso personagem principal. E aqui também, ó, eu posso fazer mais uma gracinha para ficar bem legal o nosso caderno. Vou diminuir. Eu vou escolher mais aqui, ó. Ver se ele tá do mesmo tamanho que o outro.
e vou colocar aqui em cima. Vou deixar eles em tamanhos diferentes, que eu acho que ficou bem legal. Aqui eu vou deletar, porque eu não preciso dessa margem, né? E vai ficar assim. Agrupo todo mundo, agrupar, dou Ctrl C e vou jogar aqui o nosso verso da nossa página. Só que a gente precisa se atentar que agora ele precisa alinhar, né, ao nosso lado esquerdo e não direito. Aqui tá alinhado pro lado direito e aqui vai ser pro esquerdo. Então eu deleto aqui. Feito isso, ó, eu já tenho frente e verso do meu miolo. Aqui fica um pouquinho maior, mas é exatamente pra gente conseguir fazer a nossa furação. Bom, amei o meu miolo, tá tudo certinho. Como que eu faço para imprimir? Eu vou vir aqui em compartilhar, baixar. Vou baixar PDF para impressão, ó. Todas as páginas RGB e vou clicar em baixar. Bom, então aqui eu tô com o meu arquivo, né, de impressão em PDF, ó. E eu estou aqui já com ele a página frente e verso. Como que eu faço para configurar então a minha impressão? Eu venho aqui em impressora, vou selecionar a impressora que eu mais utilizo. Aqui no caso eu vou escolher a Epson, que é uma das que vocês utilizam aí também. Bom, que é a maioria das que vocês utilizam. Vou escolher aqui o tamanho. Vou alterar o tamanho da minha impressão. Então, eu venho aqui, propriedades, e aí eu vou alterar o tamanho da minha página. Em vez de ser A4, vou escolher o meu tamanho A5. Aqui eu vou modificar a qualidade para qualidade alta e vou dar OK. E aí sim, ele vai modificar. Então, eu tenho a impressão frente e tenho a impressão verso. Tá vendo aqui que a minha margem, ó, da furação, ela ficou certinho? Quando eu faço o verso, ele vai ficar aqui. Então, ficou de forma perfeita. Feito isso, eu escolho a quantidade de páginas que eu quero imprimir. No caso aqui, são 100 páginas. Só que em vez de deixar impressão frente e verso, né, porque a L805 não tem essa configuração, eu venho aqui em páginas, deleto e vou imprimir apenas a página 1. Então, eu faço todas as impressões da página 1, depois eu volto, modifico aqui e coloco a página 2. E aí eu venho, então, e imprimo a página 2. E aí sim, vai sair todo o seu miolo do seu caderno aí, impresso bonitinho, conforme você solicitou, tá bom? Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido sanar todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em solucionar para você, tá bom? Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!